A graça e paz, meus irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos com muitas saudades, né? E esperamos para nos ver. Nessa manhã nós vamos iniciar mais uma aula da nossa EBD e sobre o tema de Davi. A nossa revista desse trimestre tem o tema As Vitórias e as Derrotas de um Homem de Deus. E hoje nós estamos na lição 6. E essa lição tem o título de Davi unifica o reino de Israel. Amém? Mas eu gostaria de convidar os irmãos a fazer uma oração e consagrar esse período ao Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, agradecemos pela tua graça. Derrama dessa tua graça sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre o meu coração, para que eu possa ouvir a tua voz e transmitir aos meus irmãos. Derrama da tua graça sobre a vida dos meus irmãos também, que estão ouvindo esta palavra, essa aula, e que eles possam receber a tua palavra, entender a tua palavra e guardar a tua palavra no coração, para que ela venha dar frutos, Senhor, a 100 por 1, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Como eu falei já, essa é a aula 6, né? Da revista, nós tratamos sobre Davi. A aula hoje fala Davi unifica o reino de Israel. Embora, sinceramente, eu gosto mais de entender, né, que Deus foi quem unificou o reino de Israel. E ele usou a vida de Davi para isso, né? Ele foi um homem de Deus, foi usado por Deus, temente a Deus, que consultava a Deus em todas as suas empreitadas e antes, né, de entrar para as suas empreitadas. Então, isso facilitou o que Deus usasse a sua vida, isso possibilitou que ele fosse um instrumento de Deus, né, para ser usado para a unificação do seu povo, o povo de Deus. Amém? E nós precisamos entender, né, essa palavra unificação, essa palavra vem de unidade, né? Ela vem de unidade e ela quer dizer qualidade ou estado do ser um ou único, daquilo que é um apenas, ou que é único, daquilo que não pode ser dividido. Isso é unidade. E é essa unidade que Deus trouxe para o povo de Israel. Até então, até aquele momento, o povo ele eram 12 tribos. O povo não era apenas um povo, mas eram 12 tribos. E a partir da unificação se tornou um só povo reinado por um só Deus. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar. E qual que é a importância da unidade? Olha, Jesus ele nos lembra em Mateus 12, 25, diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Né? Então, o reino dividido não subsiste. Ele está fadado ao fracasso, vai ser derrotado, vai acabar eliminado. Então, para que nós possamos ter vitória, nós precisamos estar juntos. Né? Nenhum reino, nenhuma casa dividida permanece de pé. Então, essa já é o início da aula e o início do que nós precisamos pegar para nós. Nós precisamos estar unidos, né? Unidos em Deus. Nós precisamos estar juntos como irmãos, e uma das coisas importantes é entendermos que nós precisamos manter as nossas casas também unidas, certo? Bom, glória a Deus. E a verdade prática dessa lição de hoje fala o seguinte: a coroação de Davi sobre todo Israel, além de cumprir as profecias que prediziam esse fato, realizou o propósito divino de estruturar e organizar a nação eleita. Então, havia um propósito divino. Deus já havia predito o que iria acontecer, né, na vida de Davi,
né, que ele iria se tornar rei. Deus havia ungido lá no início a vida de Davi e mais tarde isso veio a acontecer. Mas o propósito, quando Deus tem um propósito, com certeza, quando Deus tem um propósito de unir, o diabo tem o propósito de separar. Então, quando Deus está do nosso lado, o diabo está tentando ali dificultar as coisas. Por isso nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, sensíveis àquilo que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos seguir e caminhar nos caminhos que o Senhor preparou, aquilo que Ele tem preparado. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir um pouquinho aqui. Deixa eu pegar no próximo tópico. Na verdade não é o próximo tópico, nós vamos continuar ainda um pouco aqui no início, né? Antes de iniciar mesmo os temas, os tópicos em si, eu gostaria de recordar com vocês um pouco ali, ainda quando o povo estava no deserto, né? Antes mesmo de Davi nascer, quando o povo ele foi liberto ali da escravidão do pecado, né? Liberto dessa escravidão, eles partiram para o deserto, conforme Deus tinha dado direcionamento a Moisés. E ali em meio à libertação, né, Deus vai começando a dar direcionamentos para eles, dizendo para eles o que ele queria ou não queria e como ele queria que eles fizessem, né? E um dos direcionamentos estava totalmente interligado ao rei, ao futuro rei. E é muito engraçado isso, porque o que acontece? Naquela época não havia rei sobre Israel. Mas uma curiosidade é que Deus, na sua multicência, já sabia o que o povo iria desejar tempos depois, né? Então assim, quando o povo foi liberto lá da escravidão, saiu para aquela caminhada em meio ao deserto, Moisés guiava o povo, andava com ele, e ali, quando Deus começou a dar as leis para Moisés, começou a indicar, Deus fez algumas considerações acerca de como deveria ser escolhido e como deveria se portar o rei de Israel. Curiosamente, é até engraçado pensar assim, mas no nosso caso, de repente a gente pensa assim, nossa, você vem falar isso para mim, não, eu nem estou pensando nisso, nem tenho essa vontade. E é bem provável que eles tenham pensado alguma coisa nesse sentido naquela época. Não, mas por que uma lei para rei? Jamais nós vamos querer um rei, né? Alguém que mande sobre nós, mas Deus conhece todas as coisas e todos os corações, né? E Deus sabia tudo o que haveria de vir, né? E quando Deus deixou as leis acerca do rei, foi para que orientasse. Olha, como pode ser escolhidos os reis? Alguém que seja somente do seu povo, do nosso povo, do povo de Deus, do povo de Israel, né? Não pode ser ninguém de fora. E esse precisa ser assim, né? Então eu gostaria de ler com vocês o que está lá em Deuteronômio 17, no capítulo 17, no versículo 14. Diz assim, olha: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres. Então olha só o que Deus fala assim, olha, quando você entrar na terra que eu te entregar, e você disser assim: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Olha só o que Deus está falando ali, olha. Quando você chegar lá na terra prometida e falar assim, olha, estabelecerei um rei sobre mim, como todas as nações, porque Deus já estava olhando ali, falando, olha, lá na frente vocês vão olhar as nações e vão falar, eu quero ser como eles, eu quero ter um rei também, né? Então, quando isso acontecer, tá? Aí depois, isso no versículo 14, no 18 fala assim, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado dessa lei no livro
do que está diante dos levitas, dos sacerdotes. E terá consigo e nele todos os dias da sua vida, para que se aprenda a temer a Deus, a fim de guardar todas as palavras da lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias no seu reino e os seus filhos no meio de Israel. Então, olha só. Eu li apenas o versículo 14, depois li o 18, o 19 e o 20. Então, Deus fala assim, olha, vocês vão desejar um rei sim. Eu sei que vocês vão desejar. Então, quando vocês chegarem lá e desejarem o rei deve ser levantado assim, no meio do povo, e vocês não devem ser alguém de fora. Quem vai indicar sou eu, né? E esse rei, ele deve conhecer a minha palavra, ele deve fazer um translado, ele deve copiar, ter uma cópia da palavra, guardá-la consigo, lê-la todos os dias, para ter o cuidado de cumprir tudo que está escrito nela, para que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que a soberba não suba para sua cabeça, vamos dizer assim, né? Para que ele não seja soberbo, não se ache mais do que os seus irmãos. Então, Deus, ele lá atrás, lá no passado, ele já tinha predito que o povo desejaria ter um rei, mesmo que não necessário, mesmo que não fosse necessário, o povo ia sim desejar ter um rei. Bem, depois dessa orientação que Deus deu ao povo, que eles tinham que fazer quando eles chegassem na Terra Prometida, veja que Deus, ele já prediz o que o povo iria fazer, o que ele iria desejar, né? Então, mais tarde, mais à frente, quando o povo já está anos dessa ocasião, o povo começa a sentir a necessidade de ter um rei, começa a sentir alguma dificuldade, e eles vão até o profeta da época, que era o profeta Samuel. E quem vai até ele? Os anciãos da época, eles vão ter com Samuel. E quando chegam em Samuel, eles falam, Samuel, já não está dando mais não, sabe? Você já tá meio velhinho, já está passando a época, já não está mais tão atuante assim, os seus filhos não são como você, eles não fazem como você, não estão tão perto de nós, tal. Então é o seguinte, nós queremos que você unja um rei sobre nós, né? Isso está lá no primeiro capítulo de Samuel, primeiro livro de Samuel, desculpa, e no capítulo 8, versículo 5, quando fala assim, olha como eles falam com Samuel. Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Então, olha só, do mesmo jeito que Deus tinha falado, a mesma coisa que Deus tinha falado já lá atrás, que eles iam fazer, eles fizeram. Pediram um rei sobre as nações de Israel. Então, assim, não bastava para eles mais ter apenas o próprio Deus como Senhor, precisavam ter um rei como as demais nações, precisavam parecer com os demais, eles desejavam ser iguais aos vizinhos, ser iguais aos outros, né? Precisavam de status. Talvez um rei lhe desse para a nação o status que eles precisavam, e era isso que eles desejavam, né? E foi isso que eles conseguiram. A condição de Deus, já desde lá de trás, era que quando isso acontecesse, ele escolheria o rei. E foi ele quem escolheu sim o rei, escolheu o rei Saul, né? Esse rei foi ungido por Samuel, e esse rei foi aprovado pelo povo diante das circunstâncias que ocorriam no momento. O índice de aprovação de Saul era muito alto. Se nós levarmos em consideração que
Saul foi um rei ungido por Deus. Quem escolheu foi Deus. Aliás, Deus escolheu, Deus ungiu, né? E ele foi pro reinado com um alto índice de aprovação do povo também, então ungido por Deus, escolhido por Deus, e com a aprovação do povo, ele tinha tudo do seu lado para que ele fosse um rei abençoado, para que ele abençoasse realmente a nação e que ele deixasse o seu nome na história como o melhor rei, né? O primeiro rei, o melhor rei do povo de Israel. Então ele tinha tudo ali, só que lhe faltou uma coisa muito importante. O que faltou para ele? Faltou um coração temente a Deus. Saul não tinha um coração verdadeiramente temente ao Senhor, né? Ele não tinha esse coração voltado para o Senhor. Saul não se preocupava com as palavras do Senhor. Aquilo que Deus tinha falado lá naquela época, falou assim, olha, que o rei tenha uma cópia da palavra, que ele medite todo dia, que ele cuide para que ele não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Saul não tinha esse tipo de preocupação, né? Inclusive, até naquela ocasião em que Saul consultou os mortos para saber o que fazer. Olha só, a diferença entre Saul e Davi, que mais tarde sempre consultaria a Deus no que deveria fazer, nas suas decisões, nas suas batalhas. Saul vai e quer consultar aos mortos. E, inclusive, em 1 Samuel 15, diz assim, é Samuel falando com Saul, né? Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e ao culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então olha só o que a palavra fala, que Saul rejeitou a palavra de Deus. Já o Saul não se importou com a palavra de Deus. Deus, conhecendo o futuro, olhando para frente, né? Ele já indicou, olha, quando vocês desejarem um rei, que seja escolhido assim, 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 e que esse rei conheça a minha palavra, guarde a minha palavra no coração, né? Para que ele não se desvie do caminho, para que ele não se ensoberbeça, para que ele não se sinta melhor do que ninguém, que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas Saul não levou isso em consideração. Saul viveu uma vida como ele preferia, né? E aí aconteceu que ele acabou morrendo, perdeu, derrotado na guerra, envergonhado, né? Foi morto ele, foi morto seu filho na guerra. E nessa ocasião, Davi já tinha a idade de homem. Davi ficou triste. Davi já estava fugindo de Saul nessa época, estava no exílio já. E Davi ficou muito triste com isso que aconteceu. E quando ele recebeu essa notícia, ele se entristeceu tanto que o povo sentiu a dor de Davi. O povo começou a sentir que ele tinha um coração realmente para ser rei. E a unção de Davi aconteceu ainda quando ele era pequeno, né? E aí está no texto da lição, na nossa leitura, que são apenas 3 versículos, né? Então, que fala da unção de Davi. Em 1 Samuel 16, e diz assim no primeiro versículo, quando Deus dá ordem a Samuel para que vá até a casa de Jessé e unja um dos filhos dele, né? Então diz assim no versículo 1, olha só. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Olha só que Deus já estava rejeitando a Saul. Para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos
me tenho provido de um rei. Então mandou em busca dele, agora no versículo 12, tá bom? Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então aqui o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a leitura, ela tira alguns versículos que fala: veio o primeiro filho, veio o segundo filho, mas não era esse, não era aquele, porque Deus sabia qual filho ele tinha escolhido. Deus escolheu um homem aqui segundo o seu coração, para ser o próximo rei de Israel, né? E com a morte de Saul, chegou a vez de Davi. Mas o povo de Israel estava dividido, né? Saul não teve um bom reinado. E engraçado como a situação que ele pega e a situação que ele deixa Israel, né? Ele pega Israel ali praticamente unido ali com ele, né? O índice de aprovação é quase total, quase todos aprovando o seu reinado, sua pessoa ali, e quando ele sai deixa um reino dividido, um reino unido e agora um reino dividido, ele deixa o reino abalado, né? Nesse ponto da morte com a morte de Saul, Davi ora ao Senhor e pergunta a Deus o que ele deveria fazer e para onde ele deveria ir. E Deus fala com ele. Diferentemente de Saul, Davi consulta a Deus, perguntando o que ele deveria fazer. E Deus fala com Davi e fala: olha, vai para Hebrom, desce até Hebrom. E aí, o reino praticamente dividido, como o reino do norte e o reino do sul, o que aconteceria somente mais tarde. Mas, dentro da esfera daquela época, já estava tipificando o que iria acontecer mais tarde. Então, ficando no sul, somente ali o reino de Judá, né? Então, Davi desce até Hebrom, conforme Deus tinha ordenado para ele. Chegando ali, o povo de Judá o consagra rei, o coloca como rei, unge o rei, né? Rei do povo de Judá em Hebrom, tá? Então, na tribo de Hebrom, Davi fica ali, reinando naquele local. E Davi reina ali por 7 anos e meio. Ainda leva 7 anos, os 7 anos e meio ali ele reinando em Hebrom, né? Para depois ele reinar em toda Israel, totalizando 40 anos, ok? O povo errou uma vez, né? Já lá no passado, quando escolheu e decidiu levantar um rei. Só que agora o povo erra de novo uma segunda vez. Porque Davi, ele é colocado como rei, é ungido rei pelo povo de Judá em Hebrom. Mas no restante, no reino do norte, há um capitão do exército chamado Abner, que ele faz o seguinte: ele não consulta a Deus. E nem ninguém do povo consulta a Deus, nem os anciãos, nem ninguém consulta a Deus. Mas esse homem pega um filho de Saul, Isbosete, e o levanta como rei do resto da nação. Então, todo o que seria assim o reino do norte, né? Falando em divisões, o que seria todas essas outras tribos, né? Tirando ali o reino de Judá, em Hebrom, onde Davi estava, Isbosete se torna rei de tudo, levantado por quem? Não por Deus, mas levantado por um homem. E um homem que não consultou o Senhor. Então, novamente, o povo não consulta o Senhor e erra pela segunda vez no mesmo tipo de erro. Eu quero um rei, eu preciso de um rei e eu não concordo com o rei que o Senhor tem escolhido. Eu
é quem vou escolher o meu rei. Dessa vez ainda piorou ainda, né? Porque não foi nem Deus quem escolheu, dessa vez foi o próprio povo que escolheu o rei. E esse homem levanta esse filho de Saul como rei e estabelece o reinado dele. Ele tinha força como um capitão de exército, ele ajuda que ele estabelecesse esse reino. Mais tarde, esse mesmo homem, esse Abner, ele tem um problema com Isbosete, e o problema é por causa de uma das concubinas de Saul, que era pai de Isbosete. Abner se deita com uma delas e é confrontado por Isbosete, pelo filho de Saul, né? Só que Abner ele se sente muito bravo, muito afrontado, se sente afrontado. Onde já se viu? Onde já se viu? E aí é até interessante nós vermos o texto em 2 Samuel, no capítulo 3, do versículo 8 a 10. É interessante a gente olhar o que eles conversam, porque ele fala assim, olha, no versículo 8. Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: Sou eu um cão a serviço de Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul e a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher? Assim faça Deus a Abner, e é outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Então, olha só, aí tem algumas coisas que eu gostaria de analisar com vocês nesse texto. Primeiro, só relembrando que o povo vai e erra pela segunda vez, dessa vez ainda um erro mais sério do que o primeiro, porque desta vez o povo ainda escolhe o rei, né? Ainda escolhe o rei, escolhe sem consultar ao Senhor, escolhe sem nenhum tipo de consulta. Mas após ter esse conflito com o rei, Abner fala uma coisa para ele, ele fala assim, ele coloca ali, dá para entender o desprezo que era tido com Davi. Porque ele usa um termo ali, ele fala assim, sou eu um cão a serviço de Judá? E Judá está lá embaixo, né? E todo o reino está unido, só Judá separado. É como se Judá fosse nada, né? Sou eu um cão do menor de todas as tribos de Judá? Sou eu isso? Quer dizer, olha só como que era o desprezo. Então, como eles não respeitavam o reino de Judá, não respeitavam a cidade ali, essa cidade de Hebron que foi levantada pelo Senhor e desde a época lá de Josué, quando Josué estabelece Hebron como cidade de refúgio, né? Olha só o desrespeito que eles têm ali com Davi, com Judá, com Hebron, com aquele reino, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria frisar com vocês é que ele conhecia a vontade de Deus. E nesse ponto é interessante, às vezes a gente conhece a vontade de Deus, mas a gente decide, nós decidimos. E esse é um risco, de conhecermos a vontade e decidirmos, mesmo assim decidir andar fora da vontade de Deus. Por que eu digo que ele conhecia? Porque ele fala assim, olha, quando ele fala assim faça a Abner, ele falando dele mesmo, faça assim a mim, ou outro tanto pior, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. Então olha só, ele fala assim, olha, assim como Deus jurou para Davi que vai colocar ele como rei, assim eu vou ajudar a fazer. Então olha só, ele já sabia, esse cara sabia que Deus tinha ungido Davi para ser rei, mas ele, contrariamente à vontade de Deus, tomou sua própria decisão de levantar Isbosete como rei. Então,
o fato de conhecermos a palavra de Deus é um princípio que tem que ser obedecido, mas ele é um princípio, né? Porque nós precisamos conhecer, mas nós precisamos colocar em prática e obedecer a palavra do Senhor. Isso é muito importante, obedecer a palavra do Senhor. Então ele conhecia. E por último, o que ele ia fazer? Esse homem ia fazer, ele ia estabelecer, ajudar a estabelecer o reino de Davi, desde Dan até Berseba. Então, desde do norte até o sul, do primeiro de cima até o primeiro de baixo, até o último de baixo, vamos colocar assim, né? Do norte a sul, do Iapoque ao Chuí, ele iria ajudar a estabelecer aquilo que o Senhor já tinha estabelecido antes. Amém? Então, essa é a diferença, né? Eles não consultavam a Deus para tomar nenhuma decisão. Do contrário de Davi, que consultava a Deus. Depois, esse rei, ele foi morto. Os homens que o mataram também foram mortos. E os anciãos se chegaram a Davi, todos os anciãos chegaram a Davi, e aí sim, eles entenderam que Deus tinha um ungido, que era ele quem lutava por eles todas as batalhas, e eles foram ter com Davi. E eles, diz assim no capítulo 5 de 2 Samuel, fala assim: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei Davi em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre todo o Israel. E aí, a partir daí, o reino começa a ser restituído, né? Estabelecido, unificado. O reino do Senhor começa a se tornar um só, não só mais 12 tribos, mas um só reino, né? Então, o mais importante é nós entendermos hoje que nós precisamos duas coisas: né? Conhecer a palavra do Senhor, mantê-la firme em nosso coração, para que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, não saímos do caminho. Mas nós precisamos dar crédito para a palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer a Deus realmente como nosso Senhor, como nosso Salvador, entender tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, as verdades, os desejos de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus é conhecedor de todas as coisas. Então nós temos somente que crer que Ele conhece e Ele quer o melhor para nós, né? O que nós precisamos é tomar o cuidado para que nós tornemos a nossa casa, com os nossos irmãos, um só corpo em Cristo, né? Tem uma frase que eu até anotei para trazer para vocês e tá na revista. Ela fala assim, é uma frase de Evelyn Christensen: ao unir-se com os seus irmãos em Cristo para perseguir um objetivo comum, você realiza muito mais do que faria sozinho. Então, unidos nós conseguimos fazer muito mais do que se nós estivéssemos sozinhos. E está em nossas mãos nos unir com a nossa família, manter a nossa família unida e a nossa igreja unida. Nós precisamos estar juntos, porque juntos nós chegaremos muito mais longe do que chegaríamos se estivéssemos sozinhos. Amém, irmãos? Um abraço e fiquem com Deus em nome de Jesus.